Safra de milho brasileira pode aliviar os custos da produção pecuária? É o que você confere agora no Mercado Pecuário DBO. A produção brasileira de milho retoma os bons números depois de ter sido castigada pela estiagem no sul do país. A estimativa da Conab mostra uma produção superior a 115 milhões de toneladas. São 30 milhões a mais do que no ano passado. Mais da metade, 88 milhões, devem ser colhidos nessa safra de inverno, a chamada safrinha. Será que o preço do grão tende a cair com o avanço da colheita? A gente tem visto uma equação super interessante para o pecuarista. Enquanto o preço do boi segue em alta no mercado físico, o do grão tem recuado. Será que vai se manter assim? É o que a gente conversa agora com o engenheiro agrônomo e também professor da Exalc, o Sérgio Desen. Ele é diretor de informações e políticas agrícolas da Conab e vai falar sobre esses números e também a gente tem essa expectativa de uma colheita maior no Brasil. Essa equação vai ser interessante para o pecuarista? Até que ponto? Na realidade, essa equação, né, que você fala, ela é uma equação interessante, né, mas é extemporânea. O boi, naturalmente, ele teve, quando você tem o final, né, da safra, que começa aí, vamos dizer que é maio, normalmente aquele indivíduo que tem boi e que não tem condições de mantê-lo durante a seca ou o inverno, ele coloca no mercado, o preço cai, é a sazonalidade típica. E agora começa a haver a recuperação. E sempre existe a especulação, até que altura nós vamos chegar. Que vai recuperar, vai. Agora, até que preço vai chegar? Então, num ambiente normal, já é difícil prever. Num ambiente pós-pandemia e com uma guerra em curso, isso se torna muito mais difícil de ser previsto. Então, por que é mais difícil de prever? Porque a gente sabe que no mundo, o grande problema desse momento, no mundo, é a inflação. Dos bancos centrais, 18 bancos centrais internacionais elevaram a taxa de juros, o Brasil também. Isso é, por que os governos são obrigados a fazer isso? Para reduzir a pressão inflacionária. Então, é um movimento que vem de fora para dentro e que pega todas as economias. E como a carne bovina, nas economias emergentes, tem uma elasticidade e renda de demanda muito alta, mais alta que outras proteínas e que outros produtos, é muito volátil à medida que você mexe com a atividade econômica dos países, principalmente países de renda mais baixas ou do nível do Brasil. Então, você tem esses movimentos que vão acontecer, só não se sabe quando, se vai ser esse ano, vai ser o ano que vem. A guerra postergou um pouco esses movimentos, mas a Europa e os Estados Unidos já começaram. E isso começa a criar essa volatilidade do câmbio e do consumo. A gente recebe algumas perguntas, professor Sérgio, aqui. O avanço na colheita do milho pode ajudar o confinador a encontrar preços mais estáveis e interessantes nas próximas semanas ou a perspectiva é de alta? O milho hoje tem um prospecto de comercialização semelhante à soja. Eu, assim, sem exatidão, mas eu arrisco que mais de 70% desse milho que vai ser colhido já foi vendido, tá? Então, o impacto da colheita sobre a oferta no mercado spot, ela é muito pequena. Então, o produtor não deve alimentar uma expectativa de grandes variações de preço por conta da colheita, porque o milho já foi vendido, uma boa parte dele. O que eu acho que se eu, assim, uma outra geração de confinadores, o confinador tem que aprender a trabalhar com isso. Ele já tem que, nesta época, ter feito contratos de compra, fazer compras antecipadas, com uma programação. Cada vez vai ficar mais difícil eu fazer um confinamento não programado. O cara que produz milho hoje é o mesmo que planta soja. E ele, quando planta soja, já fixou o preço de venda, já tem a margem dele fixada. Então, quando ele vai plantar o milho, ele também já tem
o preço de venda fixado porque já vendeu. Então, o setor fica muito mais organizado, vamos dizer assim, e as margens são muito mais fixas. Isso deixa pouco espaço para grandes flutuações. E o setor de proteína precisa também aprender a trabalhar com essas ferramentas para não ficar atrás dos outros setores. A gente tem a do Ronaldo Ferri, ele quer saber. Tenho visto consultores dizendo que a arroba vai subir no segundo semestre. O senhor acha que vale a pena travar o preço da arroba na bolsa ou vender pelo preço do dia? Olha, se você pensar pelo lado de risco, eu acho que você tem que travar a posição, né? Se você trava a posição, eu conheço seu filho, neto de produtor rural, e conheço bem. Eu vou travar 300, vamos supor. Estou chutando um valor assim, estou falando um valor aleatório, né? Não é o valor de mercado, só para a gente simplificar. Eu travo a 300 e o boi vai a 330. Eu vou perder R$30. Ele pensa, eu vou perder. Ele não pensa enquanto ele deixou de correr risco se o boi voltasse a 270. Então, ele olha no que ele deixou de ganhar. Se ele quer ter 100% de proteção, ele deve travar o boi a 300 e fazer uma segunda operação, que é a compra de uma opção de compra no mercado também futuro. Quando eu faço isso, eu crio um corredor. Vamos supor que eu paguei R$5 por uma opção de 320. Eu vendi a 300, comprei uma opção de 320. Se o boi for a 322, eu retiro 5 que eu paguei. Na realidade, eu estou fixando o meu preço, né? Estou criando um corredor de segurança, porque acima de 322, eu vendo, acima de 305, eu vendo meu boi, eu executo minhas opções de compra e, consequentemente, eu vendo o meu boi ao preço de mercado que eu quiser. Então, eu faço essa operação criando esse corredor, né? Então, é isso que o produtor tem que aprender a trabalhar. O confinador, principalmente, tem que aprender a trabalhar com essas ferramentas. E são ferramentas um pouco mais sofisticadas, mas que dá uma segurança e uma capacidade de execução sem paralelo. Talvez sejam os setores da economia com mais segurança de ação que esse. Não existe. Sérgio, uma das perguntas que a gente mais recebe aqui, que eu não vou deixar de fazer para você, é: qual a sua expectativa para o preço da arroba no segundo semestre? Olha, se eu tivesse essa informação, eu não estava falando com você. Não estaria trabalhando onde eu estou. Eu estaria aplicando no mercado, fazendo uma forma. Não existe. A pergunta correta é: qual será a margem? Quanto vai me deixar de rentabilidade na arroba produzida? É essa a pergunta correta, né? Então, o preço é uma variável, mas o custo é outra variável. Então, nós temos que ter análise de qual vai ser o período e o ponto onde terei a maior diferença entre a receita e o custo. É isso que o produtor precisa ter em mente. Às vezes você pode vender uma arroba a R$380, mas se o seu custo tiver a 370, você está ganhando R$10 por arroba. Se a arroba tiver a 280 e seu custo tiver a 250, você ganha R$50. Então, essa diferença que você tem que ter em mente, que vai ser a grande questão do futuro. Eu acredito em grande volatilidade nisso daí. Por quê? Por todos os fatores exógenos, externos à agricultura, que não são do Brasil e nem muito menos da agricultura brasileira. Eles vêm do mundo, da incerteza global que vivemos e das incertezas que isso causam, né, dentro do país, de todos os países. Então, por que eu falo em todos os países? Porque nós produzimos carne não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, essa volatilidade é muito grande. Então, a minha resposta para você, eu acredito em volatilidade nas margens. Sérgio, obrigado pela presença e pelas informações. E antes de encerrar, a gente fala sobre as exportações de carne bovina in natura.
Em junho, o volume embarcado foi quase 9% maior em relação ao mesmo período do ano passado. É o maior volume para o mês de junho. Confirmando o que muitos especialistas têm dito aqui no mercado pecuário DBO, né? De que as exportações é que deverão sustentar o preço do boi, já que o mercado interno, infelizmente, não absorve a produção. Lembrando que a DBO tem 2 canais de comunicação abertos para você. Tem dúvidas? Tem sugestão? Quer mostrar o seu rebanho? Manda pra gente. É só marcar @portal_DBO nas fotos do seu Instagram ou enviar pelo WhatsApp 11 9 6793 5819. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!